Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edmar e estamos aqui para nossa terceira aula de panificação. O tema de hoje é açúcar e a nossa receita vai ser um pão doce de canela. Então, bora para a receita! Desde já, pessoal, não lembro. Desde já, dá aquela força pra gente, curte nosso vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, é isso? Sininho? Se inscreve. Desde já, pessoal, peço aquela ajuda pra vocês. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nosso vídeo e deixe seus comentários lá no final. Não perde nenhum vídeo. Essas aulas são extremamente importantes para vocês pegarem toda a ideia da panificação. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Vamos falar sobre o açúcar, que é o nosso tema de hoje. Qual que é a função do açúcar na panificação? Lembra na primeira aula que a gente falou sobre o fermento? Que o fermento era responsável pelo pão crescer? Então, o açúcar é o que o fermento vai comer, certo? Tanto o açúcar quanto a farinha são itens que o fermento come para que ele faça a função dele, que é fazer o pão crescer, ok? Então, pessoal, vamos pensar que o açúcar ele tem, entre uma das funções, é essa de alimentar o fermento. Comer, é o melhor para poder crescer. O pão doce, pessoal, ele sempre vai demorar um pouquinho mais para crescer. Por quê? Não sei. Vamos mais uma vez tratar o fermento como pessoa, tá? Se o açúcar é um alimento que o fermento come, se a gente colocar muito mais açúcar, que é a ideia de um pão doce, então o que vai acontecer? Sabe aquele sábado, aquele domingo, que a gente vai comer uma feijoada, que a gente se enche de feijoada, come muito mais do que não deveria comer? Então, é a mesma coisa. Sabe aquela vontade depois de não fazer nada, de querer ficar quietinho, de estar totalmente desanimado? Então, fermento é a mesma coisa. Se você der muita comida para o fermento, se você der uma quantidade maior de açúcar para o fermento, ele também vai trabalhar um pouquinho mais devagar, mas trabalha, certo? Vamos tentar entender então, pessoal, o que é esse açúcar. Esse açúcar ele é um ingrediente que ele vem da cana de açúcar. Sabe aquele caldo de cana que a gente toma na feira, do lado da barraca do pastel? É exatamente esse caldo, essa cana. O açúcar ele é extraído dessa cana de açúcar. E aí a gente vai ter vários tipos de açúcar. Todos os açúcares, pessoal, é sempre o mesmo item. A única coisa que vai diferenciar é a quantidade de refinamento que esse açúcar vai receber. Hello, gente! A gente vai do açúcar mais bruto até o mais refinado, que é quando a indústria chega e começa a colocar produtos químicos, começa a trabalhar esse produto para que ele tenha uma aparência melhor para se vender. Então, pessoal, o açúcar mais bruto é o que a gente chama de açúcar mascavo. Aquele açúcar marrom, mais grosso, cheio de pedacinhos, esse é o açúcar mais bruto que a gente tem. O segundo açúcar, pessoal, é o açúcar demerara. Esse açúcar ele já passa por um refinamento e ele vai parecer uns cristalzinhos. Ele ainda é um pouquinho marrom, não é branquinho ainda, ele é marronzinho e parece uns cristais, certo? Esse é o demerara. Se esse açúcar receber mais refinamento, a gente tem o açúcar cristal, que é aquele, parece um monte de pedrinha pequenininho, só que ele já é bem clarinho, ele é transparente. E o último açúcar, pessoal, é o açúcar refinado, é aquele açúcar branquinho, bem fininho, certo? Fora a função de alimentar o fermento, esse açúcar ele também vai dar coloração para o nosso pão, tá? Todo pão doce ele vai ficar um pouquinho mais moreninho
e também ele dá o sabor adocicado para o nosso pão, certo? Na nossa receita de hoje a gente vai usar 3 tipos de açúcar: o açúcar mascavo, o açúcar refinado e o açúcar demerara. Neymar, mas aí eu não vou fazer a receita porque eu não tenho tal açúcar. Vai sim, tá? Não tem problema, pessoal. Não importa qual tipo de açúcar você tenha, qual tipo de açúcar você vai usar na receita. São só 3 fases diferentes. Uma no pão, uma no recheio e uma para decorar em cima. Então, não importa o tipo de açúcar que você tenha, ok? Pode trocar os açúcares, depois a gente vai ver cada um em cada fase, mas não importa. Se você tiver só o refinado em casa, faz só com o refinado, ok? Então vamos lá, pessoal, para a nossa receita. Vamos para os nossos ingredientes. 1 xícara de leite, 2 ovos, meia xícara de óleo, meia colher de sobremesa de sal, 2 colheres e meia de sopa de açúcar, 25 gramas de fermento biológico fresco ou 2 colheres cheias, farinha de trigo para dar o ponto. Para o recheio vamos usar 50 gramas de manteiga, 50 gramas de açúcar e 50 gramas de canela. Pessoal, a técnica que a gente vai usar hoje é dando ponto com farinha. Por isso que eu não coloquei a quantidade. Vai dar entre 600 e 700 gramas de farinha, dependendo da qualidade da farinha de vocês, tá? Mas o importante é que vocês já sabem dar o ponto do pão, dando ponto com farinha, certo? Vamos colocar, pessoal, o leite, os ovos, o óleo, o sal, o açúcar e o fermento no liquidificador. E vamos bater bem rápido, tá, pessoal? Colocamos em uma vasilha essa mistura e vamos adicionando farinha até chegar naquele ponto onde a massa começa a desgrudar da mão. Lembra esse vídeo? Se não lembra, é nossa primeira aula, aula de fermento. Conseguimos o ponto da massa, pessoal, deixamos descansar até dobrar de volume. Dobrou de volume, pessoal, vamos dividir em 2 essa massa. Essa receita rende 2 pães pequenos ou 1 pão de forma. Vamos abrir essa massa em formato de um retângulo. E passar manteiga. Se você estiver fazendo 2 pães, metade da manteiga. E vamos colocar metade do açúcar já misturado com canela também. Se você for fazer um único pão grande, então vamos passar toda a manteiga e jogar todo esse açúcar e toda essa canela.
Vamos enrolar, pessoal. Quanto mais vocês esticarem a massa, pessoal, mais o recheio vai aparecer. Fechamos todas as extremidades para não abrir e vai para a forma para dobrar de volume. Dobrou de volume, nós pincelamos com uma gema e água, ou gema e café, mais uma vez. E vamos polvilhar essa parte de cima com açúcar também. Forno pré-aquecido de 40 minutos a 1 hora. Vamos deixar nosso pão assando. Pessoal, eu usei o açúcar mascavo na massa, coloquei no recheio o açúcar refinado e por cima eu polvilhei com o açúcar demerara. Mais uma vez, pode fazer com o açúcar que vocês quiserem, tá? Não gosto de canela, não faz de canela, mas faz o pão doce, tá? Pode rechear com o que vocês quiserem. Essa massa doce, ela é básica. Pode rechear com o que vocês quiserem, só não deixa de fazer o pão. Certo, pessoal? Então, finalizando essa aula de hoje com esse pão delicioso de canela. No próximo vídeo, a gente fecha nossos conceitos básicos de panificação. Se você perdeu alguma aula, o link está por aqui, certo? Não deixa de ver os outros vídeos e espero vocês no próximo. Fechado? Até a próxima. Let it go.